signo de Peixes. Olá, seja muito bem-vindo à sua leitura, para você ter aqui uma mensagem, um direcionamento do que é que você precisa fazer nesse momento para ter mais sucesso, mais prosperidade, mais realização na sua vida. Peixes, nessa leitura aqui, tem uma coisa interessante aqui em relação a vocês, que é um certo ataque, né? Algumas influências aí, eu diria até de inveja aqui para vocês. O que que o aponta aqui? Peixes, vocês estão passando nesse momento, por um momento de prosperidade, onde vocês, de certa forma, assim, estão encontrando, sabe, o seu centramento, o seu lugar. Talvez vocês tenham iniciado aí um trabalho, né, ou um projeto. Vocês estão assim se conectando com, sabe, a sua verdade, a sua energia, né, a sua prosperidade, porque rainha de ouros, ela fala muito da energia do corpo, da terra, da sensualidade, mas também do empoderamento, né, daquilo que eu faço, daquilo que eu tenho como dom, como talento, como que eu faço o dinheiro, a prosperidade vir para minha mão. Então a rainha de ouros, ela é muito empoderada, né? E eu vejo vocês aqui de peixes nesse momento numa energia boa, né, de estar recebendo assim bênçãos, ajudas, né, assim, até do universo, sabe, dentro do seu projeto, dentro daquilo que você faz. Então recebendo clientes, recebendo, né, oportunidades, possibilidades. Então a prosperidade aí em evidência para vocês. Mas o que que a gente tem aqui como negativo? A gente tem a energia do diabo, que pode falar de vários contextos, né. O diabo, ele já é por si só, já não é uma energia legal, porque ele pode falar de aprisionamentos, de inveja, de manipulação, né, de amarras mentais, de sabotadores. Nessa leitura aqui, ele está como obstáculo, ou seja, existe um impedimento. E também tem aqui, né, um contexto para vocês aqui do sete de paus, que é o de se proteger. Então, essa combinação aqui, ela me dá muito a entender, assim, que vocês, de certa forma, peixes, estão sofrendo alguns ataques, né? Ataques em que sentido? Assim, tanto aquelas pessoas que às vezes, assim, veem lá o que você está fazendo, sabe? E ficam falando mal, tanto de você para com você, ou mal pelas suas costas, tentando atrapalhar, tentando manipular, sabe? Tem pessoas que não suportam, né, ver o brilho do outro, né? O brilho do outro me ofusca. Então, para que eu não fique na sombra, para que eu não me ofusque, eu vou lá tentar sujar a imagem daquela pessoa, falar mal daquela pessoa, falar que o que ela faz, o atendimento, o serviço dela, por exemplo, não presta, né? Por quê? Porque eu tô aqui, ó, tomado muitas vezes de inveja, né? Então tem, sabe, tem essas influências, pessoas aí é, tentando manipular, né? Tentando te prejudicar. Isso também pode falar de coisas que você às vezes não tem consciência, porque às vezes a gente sabe, né, em determinadas situações, cenários, né, fases da vida, a gente sabe que tem pessoas assim que muitas vezes, né, vem ali com um certo ataque. Mas às vezes você tá lá, né, muito plena, muito pleno, né, com a sua prosperidade, desenvolvendo aí a sua vida, você nem faz ideia, mas tem pessoas ali vendo, né, às vezes, sabe, lançando aquela energiazinha de inveja. E aí já fica a dica aqui, né, e esse é um dos conselhos para peixes nesse momento, é se proteger, se blindar. Se blindar de várias maneiras, tá? Que no final eu vou dar aqui umas dicas extras aqui também, mas se blindar, por exemplo, de lugares, de situações que você sabe que você é atacado, por exemplo. Então, quando eu chego lá naquele grupo de amigos, por exemplo, sempre eles vêm com uma piadinha, eles ficam me atacando, né? Então, se proteger, se blindar. Quando eu chego, às vezes, lá na academia, tem um grupinho lá que fica, né, com dor de cotovelo aqui, de quem, né, você está se desenvolvendo, da prosperidade que você está tendo, aí a pessoa fica lá, né, falando, sabe, fazendo ataquezinho. Então, se proteja. Às vezes tem uma pessoa específica, às vezes tem um conhecido, um colega, um amigo, né, que fica ali, ai, sabe,
te cutucando, te atacando, às vezes alguém da família, né? E também influências, assim, de pessoas que às vezes você nem conhece, você nem sabe, mas a pessoa fica lá vendo às vezes o que você tá fazendo de longe, né, e falando mal ou invejando, sabe? Então tem que cuidar muito com essa proteção energética. Eu já vou dar algumas dicas em relação a isso. Porque o que que acontece? Você precisa trazer esse equilíbrio, né. Outro conselho para vocês aqui é: corra atrás. Vá atrás daquilo que você quer fazer, vá atrás daquilo que você quer desenvolver, não deixa esses ataques, né, essas influências negativas, virem te derrubar, não, continue, acelera, sabe, sabe quando você tá assim, vou usar uma analogia, um exemplo, você tá lá andando lá na estrada lá da sua prosperidade, tá lá, né, desenvolvendo, andando lá com o seu carro, aí tem pessoas que estão querendo te atrapalhar ali, sabe, fazendo sinal para você: "Não, para, volta, vai por ali, vai por aqui", não. O que que você tem que fazer? Buscar o equilíbrio, aqui a justiça, ó. Qual que é o equilíbrio entre a razão, a emoção, aquilo que eu quero, aquilo que é certo, aquilo que é justo? Às vezes você deixa de fazer algo que você deveria fazer porque você fica dando ouvidos, né? Ou se deixando manipular, ou se deixando influenciar por energias contrárias, energias externas. Eu já vou dar um exemplo aqui para que você possa entender com mais clareza, mas você tem que cuidar muito com isso, busque o seu equilíbrio e vá atrás, corra atrás daquilo que você quer, sabe? Não deixa ninguém tentar te desviar do seu caminho, sabe? Eu vou usar um exemplo. Vamos imaginar que você começou a empreender. Você começou a empreender, começou com um projeto, aí você está muito posicionada, né? Por exemplo, comecei aqui um negócio, um projeto, um empreendimento e comecei aqui um canal no YouTube, por exemplo. Estou aqui levando minha comunicação, meu conhecimento, né? Tô curtindo, tá bacana, mas aí tem lá fulano que começa a falar mal, né, ou às vezes a debochar, né. As pessoas, assim, quando a gente começa a fazer algo diferente, as pessoas vêm sempre com um debochezinho, né. Então é não deixar isso te atacar, sabe. Às vezes a pessoa vem questionar, né, vem ali tirar um sarro, né, é você se blindar, você se proteger disso, né. E mesmo as pessoas que às vezes estão ali, ai, falando mal de você, né, então: "Nossa, fulano falou algo ali de mim, não é verdade, mas eu me senti ali fragilizada com isso, aí eu vou, né, automaticamente eu acabo desanimando daquilo que eu tô fazendo, do meu projeto, porque eu sofri um ataque aqui, né, seja ele, assim, um ataque explícito ou um ataque às vezes por debaixo dos panos, assim, porque às vezes a própria energia, né, a gente sente, às vezes tem pessoas que ficam ali, sabe, gorando, né, invejando, e a gente, né, às vezes não sabe nem explicar o porquê, nossa, perdi o entusiasmo, perdi o ânimo de fazer tal coisa, de continuar aqui. Então vocês têm que sempre buscar pelo caminho do que para vocês é o equilíbrio, tá? Correr atrás daquilo que vocês querem e se blindar muito, porque tem sim influências, pessoas, né, querendo atrapalhar aí a sua prosperidade, seja por inveja, né, seja porque, como eu falei, né, muitas vezes a pessoa não aguenta ver lá o outro brilhando, ah, o outro tá lá se destacando, né, eu não estou, então eu vou atacar essa pessoa. E aqui eu vou fazer uma sugestão e também vou dar uma super dica, para você fazer várias práticas, né, olhar muito para você, para sua energia, cuidar muito da sua energia, trabalhar com bastante limpezas, assim, sabe. Então fazer banho de limpeza, limpar a energia do seu ambiente, se blindar, existem várias técnicas, até uma bem simples, por exemplo, que eu gosto muito de usar. Quando às vezes você sabe que você vai encontrar, né, uma pessoa ou você vai num lugar que você sabe que as pessoas ali, às vezes ficam, né, falando de você, sabe, que você se sente que aquela energia ali é de ataque, e você muitas vezes precisa passar por aquele ambiente, por aquelas pessoas, né, de alguma forma estar entrando em contato, é legal sempre tampar o umbigo, né, então você pode pegar uma fitazinha micropore, colocar no seu umbigo, tampar ela, né, para que você não pegue essa energia. Enfim, tem várias técnicas, né, de repente usar um cristal de proteção quando você vai em algum lugar que você sabe que as pessoas ficam ali te atacando, né, montar também no seu ambiente, na sua casa, na porta de entrada da sua casa, no seu quarto também, uma proteção energética, né, porque olha só aqui o movimento dela, ela está aqui, ó, dentro de uma bolha, plena meditando aqui, ó, e esses 7 paus aqui, né,
tentando ali cutucar, tentando atacar, só que ela não está se deixando, ó, ela criou uma bolha de proteção em volta dela, então ela não deixa ninguém atacar, né. E é isso que você tem que fazer, que muitas vezes a gente tem que fazer, né, porque quando a gente muitas vezes se pega em fases da vida, em circunstâncias, em cenários assim, ah, sei lá, fiz uma transição de carreira, estou começando algo aqui, às vezes a pessoa, né, vê que você quer mudar de vida, que você está aqui querendo construir algo mais alinhado com você, mais próspero, né, as pessoas têm uma certa inclinação, né, a sempre atacar, ou falar mal, ou duvidar, ou debochar, ou às vezes, né, fazer brincadeirinhas que às vezes, né, vão ali, né, muitas vezes, dependendo da pessoa, desestabiliza, né. Então vocês precisam trabalhar muito essa proteção para não se deixar influenciar, sabe, para não deixar aí essa peteca cair, né. Eu tô aqui construindo a minha prosperidade, só que se eu tenho pessoas aqui ao meu entorno que ficam duvidando, puxando, me atrapalhando, debochando, né, isso não é uma coisa que contribui, não é uma coisa que ajuda. Então você precisa buscar o seu equilíbrio, né, se proteger e correr atrás daquilo que você quer sem dar ouvidos para ninguém. Então você tá lá com o seu carro na sua estrada, né, tem alguém fazendo sinal lá, falando: "Ó, é por aqui". Não, não é por aqui, não é por ali que eu quero ir. Continua, não deixa ninguém te parar, tá? O cavaleiro de espadas, ele corre atrás daquilo que ele quer. E aqui eu vou deixar uma dica bem importante, uma dica energética para vocês que vai ajudar muito, vai contribuir muito aqui. Eu desenvolvi, um protocolo de 21 dias que se chama Destrava Prosperidade. Ele é pautado com técnicas e exercícios energéticos, com lei da atração, com Feng Shui, com técnicas diárias de cocriação, de alinhamento, né, com a sua energia. Para quê? Para destravar a prosperidade na sua vida e fazer a sua vida andar, fluir, caminhar de acordo com aquilo que você quer atrair, né? E aqui eu vejo que peixes nesse momento vocês já estão aqui conectados, né, com esse cenário de prosperidade, mas para que vocês não se desbanquem desse lugar, né, para que vocês não percam esse trono, o Destrava Prosperidade ele funciona assim. Então ele é um protocolo de 21 dias, você adquire ele, né, você acessa a plataforma, você vai ter 21 módulozinhos ali, são 21 videoaulas. Você assiste, são videoaulas bem curtinhas, bem rápidas, bem objetivas, você assiste, aprende a técnica, aprende o exercício e aplica. Dentro desses 21 dias, ele é dividido em 3 fases, inclusive eu direciono, né, eu oriento através das fases da lua. Então a primeira fase é a fase de limpeza, que eu instruo a pessoa a começar sempre na lua minguante. Então, essa primeira fase, esses primeiros 7 dias dentro do Destrava, você vai trabalhar muito a limpeza energética. Tanto para você, do seu ambiente, limpeza também, assim, das suas crenças, né, daquilo que às vezes você também, né, se pega alimentando, né, "Ah, eu não sou capaz, ah, eu não consigo, ah, isso não é para mim", isso também pode te desbancar da sua prosperidade, né. Então, a primeira semana você trabalha somente movimentos de limpeza energética. E as pessoas que fazem o Destrava, ali na primeira semana, nessa primeira semana de limpeza, elas já sentem, né, as suas coisas, a sua vida, o seu profissional, o seu trabalho, as suas relações, aquilo que elas querem desenvolver fluindo, né, porque o limpo, aquilo vai muito melhor, né. Aí na segunda semana, que são os outros 7 dias, eles são destinados só a você trabalhar com técnicas de blindagem, de proteção energética. Eu ensino lá técnicas contra a inveja, contra várias coisas assim que a gente precisa sempre se atentar e se blindar, para não deixar cair nessas manipulações que às vezes estão ali, né, expressas, às vezes é uma piadinha, uma brincadeirinha que eu, né, entro ali e aquilo atrapalha, né, a minha vida, aquilo me coloca para baixo, aquilo me desanima, aquilo faz com que eu duvide do meu potencial, e também influências que às vezes a gente não vê, né, então como eu falei, às vezes você tá, né, em algum lugar, você até nem sabe, nem sente, mas você tá ali sofrendo influências. Então, a segunda semana do Destrava é pautada nessa blindagem, você também aprende a blindar a energia da sua casa, a sua energia, né, para que você fique aqui protegidinho dentro dessa bolha. Se eu fosse resumir o contexto da segunda semana do Destrava, é bem isso, é você criar essa bolha de proteção. E a terceira e última semana, que são os últimos 7 dias,
você trabalha muito técnicas de cocriação, de materialização, né, para prosperidade, para finanças, para você se alinhar com aquilo que você quer desenvolver de prosperidade na sua vida, que é bem, né, essa conexão aqui. Então tem exercícios, técnicas de lei da atração, de cocriação, né? Por exemplo, assim, ai, quero atrair X clientes aqui para o meu negócio, quero atrair uma quantia X de dinheiro, né? Quero aqui atrair tal coisa. Então, são movimentos onde você trabalha com limpeza, blindagem e cocriação e materialização, para que você que começou aqui, né, você de peixes que começou a entrar com essa prosperidade, agora você começou a pegar essa prosperidade, mas já tem assim como se fosse um monte de urubu em cima, né? Aqui inclusive tem um urubuzinho voando, né? Um monte de urubu em cima assim. Então para você se proteger, sabe, para não perder, porque às vezes a gente dá um passo assim, pensa agora vai e não vai, né? Agora vai e não vai. O que que é isso? São influências de diversas naturezas. Então, como eu falei, às vezes os teus sabotadores mesmo, né, internos, crenças que eu tenho, né? Ah, fulano falou alguma coisa, fulano disse isso, fulano falou aquilo. Às vezes lá você escutou não sei quem reclamando, né? Ah, pois é, o mercado tá difícil, né? É complicado vender. Aí você compra aquela ideia, daí para você também fica complicado, né? Vender. Então tudo isso você precisa se blindar, até porque peixes, né? É muito puro elemento água, né? E peixes é aquela água assim gasosa, né? O estado da água gasosa onde eu tô aqui, mas eu também tô ali, eu tô por tudo, né? Eu tô assim sentindo todo o ambiente. Então acaba sendo assim muitas vezes esponjinha, né? Absorvendo muitas coisas e isso às vezes atrapalha muito, né? A sua vida, a sua prosperidade. Então fica a minha dica aqui para você de peixes nesse momento, adquirir o Destrava Prosperidade para que você possa se blindar aqui, não deixar nenhuma influência, nenhuma crença aí atrapalhar a sua vida para que você continue aqui, né? Você colocou agora o pezinho na prosperidade aqui, você, né, sentiu o gostinho para que você consiga se manter aqui com ela, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal.